Olá, vamos falar de produção de energia renovável, fontes alternativas como o sol e o vento. Em várias regiões do país já é mais barato gerar energia elétrica no seu próprio telhado, usando um sistema fotovoltaico, do que comprar essa energia elétrica de terceiros. E num país que vê mais de 40% da sua eletricidade vindo da energia hidráulica, isso é um problema. O Brasil precisa de energia e precisará de mais energia ainda. O debate aconteceu na Comissão sobre Mudanças Climáticas, que reúne deputados e senadores. A escassez da água é uma grande preocupação. Nos últimos 4 anos, o Brasil concentrou 80% de todos os eventos extremos da sua história. Então, tem havido, sim, uma intensificação desses eventos. E esses eventos, eles muitas vezes levam a fenômenos como o que a gente viu no ano passado, ao longo de 2014 e 2015, que é a estiagem. Isso afeta a geração hidrelétrica nossa. E num país que vê mais de 40% da sua eletricidade vindo da energia hidráulica, isso é um problema. Se a gente não tem um mix na nossa matriz, se a gente não tem uma diversificação, a solução encontrada de última hora pelo governo acaba sendo utilizar mais termoelétricas, que foi também esse cenário que a gente viu ao longo de 2015. Isso, por sua vez, vai aumentar as nossas emissões de gases de efeito estufa, que vai contribuir para o aquecimento global. Pensando um pouco no potencial da matriz elétrica brasileira, que atualmente acabou de ultrapassar 143 gigawatts na sua matriz em potência instalada, percebemos que atualmente a matriz elétrica já é bastante renovável, mas com uma grande dependência hídrica, o que significa para o país também uma certa insegurança de abastecimento da sua energia elétrica. E no passado recente, por conta de escassez de água, tivemos que lançar mão de usinas termoelétricas com impactos ambientais mais elevados e, acima de tudo, com um custo mais elevado para a população brasileira e para a nossa competitividade produtiva. Então, percebemos uma participação grande de hidrelétricas. Outras fontes renováveis começam a integrar cada vez mais a matriz, um destaque importante para a fonte eólica, que tem crescido bastante nos últimos anos. E a solar fotovoltaica ainda não integra esse gráfico, por representar atualmente 0,02% da matriz elétrica brasileira. É uma fração ainda muito pequena. Pensando na matriz elétrica para o futuro, cerca de 24 gigawatts estarão instalados lá em 2024, segundo o PDE do Ministério de Minas e Energia, onde a energia eólica terá participação de cerca de 11% da matriz. Para vocês terem uma ideia, hoje, no consumo da eletricidade no Sistema Interligado Nacional, a energia eólica contribui com cerca de 3,5% ou 4% apenas, com alguns picos na região Nordeste de 30% a 40% do abastecimento de todo o Nordeste sendo fornecido com energia eólica. Em alguns momentos, a energia eólica fornece 10% de todo o consumo de eletricidade do Sistema Interligado Nacional. Tirando uma parte da região norte, então, em alguns momentos, 10% do Brasil é abastecido com energia eólica. E aí, quando a gente fala de hidrelétrica, a gente percebe que o governo, ele tem cada vez mais, apesar da insuficiência, apesar da crise que a gente enfrentou em 2001 e em 2015 de estiagem, o governo continua insistindo na construção de mais hidrelétricas. O governo brasileiro tem um plano de construção de mais de 43 hidrelétricas na bacia do rio Tapajós. Somente uma delas, a maior, que é a São Luís do Tapajós, vai representar o alagamento de mais de 400 quilômetros quadrados de floresta. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, são 55 campos de futebol. Esse plano, ele se mantém mesmo que, por exemplo, o próprio governo tenha admitido, em estudos publicados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos no ano passado, que as mudanças climáticas vão comprometer em mais de 50% a geração de eletricidade prevista para as hidrelétricas na Amazônia. E que a gente ajude a preservar não só a nossa biodiversidade, mas também uma população indígena que vive nessa região há anos já, que é os mundurucus, que estão representados nessa foto e que há décadas lutam pela demarcação do seu território. Energia elétrica para as indústrias, para nós consumidores. Energia que se perde no caminho. Percebemos do outro lado como a energia é utilizada no nosso país. 1/3 da energia elétrica do país é utilizada para a indústria nacional, em especial indústria eletrointensiva, a fabricação de componentes, por exemplo, metálicos, metalurgia, siderurgia e similares.
No entanto, o segundo maior consumidor de energia elétrica do Brasil somos todos nós, nas nossas residências, apartamentos, condomínios. Por volta de um pouco mais de 20% de toda a demanda de energia elétrica do Brasil atende os nossos mais de 200 milhões de brasileiros. O terceiro maior consumidor de energia elétrica do país é um consumidor invisível. São as perdas da nossa matriz elétrica brasileira, técnicas e não técnicas, que somadas representam 15% do consumo de eletricidade do país. Nós geramos essa energia é paga, mas não chega a ser consumida, ela é perdida no processo. E por conta disso também representa uma perda de competitividade e uma elevação de custo. Se nós gerarmos a energia através de geração distribuída junto ao ponto de consumo, nós podemos reduzir significativamente essas perdas para mais ou menos 1 a 2%. E isso representa um ganho de eficiência importante para a matriz elétrica brasileira. Em seguida, o setor comercial, quase 15% da energia elétrica do país, somado aqui ao segmento de serviços também. E aqui percebemos uma oportunidade muito grande, porque o setor comercial, por exemplo, vou dar um exemplo bastante importante na nossa economia, que é o exemplo de supermercados. O segundo maior custo operacional de um supermercado no Brasil, depois da folha de pagamento, é energia elétrica, hoje em dia. Então, os supermercados estão buscando novas formas de reduzir os custos de energia elétrica através, por exemplo, da geração de energia por uma fonte renovável por conta própria. E, é claro, temos também um papel muito importante do poder público, que tem na energia elétrica um gasto fixo recorrente, permanente. E ele é um consumidor de energia elétrica de longo prazo. Os prédios públicos continuarão, durante as próximas décadas, consumindo energia elétrica. Um país abençoado por natureza, sol o ano inteiro, não é isso? O Brasil e a energia solar. Eu falo em nome da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A nossa entidade incorpora desde fabricantes de matérias-primas utilizadas em equipamentos fotovoltaicos, como vidro, aço, alumínio, até as empresas que fabricam esses equipamentos e também as empresas que instalam e utilizam esses equipamentos nos seus projetos, sejam eles projetos de pequeno porte, localizados no telhado de uma residência, num edifício comercial, num edifício industrial ou até mesmo num prédio público, ou então as usinas de grande porte, usinas solares fotovoltaicas que sozinhas conseguem gerar energia elétrica para milhares de consumidores. O tema de hoje é basicamente analisar o potencial de energias renováveis não hídricas para o país. E a energia solar fotovoltaica, que basicamente significa a conversão direta da radiação solar em eletricidade através do chamado efeito fotovoltaico, é uma grande oportunidade para o país para ser aplicada nas suas diferentes formas. Atualmente, o custo da energia elétrica gerado numa grande hidrelétrica, passando pela transmissão e distribuição, ao chegar na nossa casa, junto com impostos e tributos, representa um peso importante para o bolso dos brasileiros e a competitividade das nossas indústrias. Em várias regiões do país já é mais barato gerar energia elétrica no seu próprio telhado, usando um sistema fotovoltaico, do que comprar essa energia elétrica de terceiros. Então faz cada vez mais sentido para as residências brasileiras investirem nesse segmento. De uma forma geral, são 3 os grandes eixos de benefícios que a energia solar fotovoltaica pode trazer ao nosso país. O primeiro deles, importante ressaltar, na esfera socioeconômica, são os benefícios de geração de um número expressivo de empregos de qualidade. A Besolar estima que, com os investimentos feitos em projetos de grande e pequeno porte, até 2020 é possível que o Brasil gere entre 20 mil e 60 mil novos postos de trabalho com o setor solar fotovoltaico. Na esfera ambiental, temos benefícios importantes de redução de emissões de gases de efeito estufa e, como estamos falando justamente da Comissão de Mudanças Climáticas, é importante lembrar que com o sistema fotovoltaico gerando energia elétrica, ele não possui emissões durante a sua operação, nem de gases, nem de líquidos, nem de sólidos, não tem partes móveis, não gera ruído. É um sistema que opera de forma inassistida e praticamente sem ser percebido pela população, né, pelo usuário. Então, ele basicamente é um telhado que gera energia elétrica, é um sistema fixo que gera energia elétrica, muito simples de se utilizar. E, por fim, na esfera estratégica, os benefícios de diversificação da matriz elétrica, que ainda não utiliza o seu potencial solar, ampliação do uso de renováveis e redução das perdas
de transmissão e distribuição às perdas elétricas que eu já mencionei. A perspectiva de uso da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira prevê um crescimento importante para essa fonte nos próximos anos. A solar fotovoltaica vai deixar de representar os atuais 0,02, que nem aparecem no gráfico de 2014, para até 2024 representar por volta de 7.000 megawatts em usinas de grande porte, mais aproximadamente 1,5 gigawatt, 1.500 megawatts em sistemas de geração distribuída, o que representará somado por volta de 4% da matriz elétrica brasileira. Para 2030, a AB Solar estima que esse potencial possa atingir 8% de participação na matriz elétrica nacional. Um crescimento nos próximos 10 anos de mais ou menos 200 vezes para esse segmento nascente. Se tem sol, também tem muito vento, que o diga o Rio Grande do Norte. Vamos conhecer o potencial da energia eólica no país. Hoje temos cerca de 102 associados, que são os investidores dos parques eólicos, os fabricantes de aerogeradores, fabricantes da cadeia produtiva, consultorias, construtoras e consultorias ambientais também. A energia eólica tem se desenvolvido cada vez mais no Nordeste. Sabemos que hoje temos cerca de 7,6 gigawatts em parques eólicos instalados na região Nordeste. Na região Sul, são cerca de 1,8 gigawatts. O estado hoje que tem mais parques eólicos instalados é o Rio Grande do Norte, seguido pela Bahia, Rio Grande do Sul e Ceará. Pensando na participação da matriz elétrica, hoje a energia eólica ocupa cerca de 6,6% da capacidade instalada. É muito pouco, pensando em todo o potencial que a gente possui no Brasil, cerca de 400 gigawatts, conforme foi mencionado. E temos aí um futuro muito promissor pela frente. Novos estados surgiram, como, por exemplo, Pernambuco, um estado que tem muito potencial eólico, Piauí, Paraíba também e Maranhão. No slide 7, pessoal, eu falo um pouquinho sobre o que já foi instalado, mas principalmente o futuro dos parques eólicos que já foram contratados nos leilões até dezembro de 2015, e uma boa parte deles eles serão instalados até 2019. Hoje temos 9,5 gigawatts instalados, são cerca de 5.000 aerogeradores. E vamos dobrar essa capacidade até 2019. São 5.000 novos aerogeradores que serão instalados, 15.000 pás eólicas, várias subestações, transformadores, relés, muitas obras que nós temos pela frente. Pensando lá em 2019, cerca de 60% a 70% de todo o Nordeste já será abastecido, na média, com energia eólica lá em 2019. Pensando em energia eólica, já temos muitas fábricas, são cerca de 8 fabricantes de aerogeradores, e dos 8, 6 já possuem fábrica no Brasil, e uma série de fabricantes de torres e componentes. Isso porque a maior parte dos parques eólicos são financiados pelo BNDES, que possui uma regra rígida e importante de conteúdo nacional. Uma regra que começou em janeiro de 2013, com um marco final em janeiro de 2016, onde todos os fabricantes tinham que nacionalizar cerca de 70% da cadeia produtiva. De uma forma qualitativa, determinados componentes, obrigatoriamente, devem ser fabricados no Brasil. Como, por exemplo, o caso da pá eólica, não apenas fabricada, mas a maior parte dos insumos também serem fabricados aqui no Brasil. Pensando no histórico de leilões, eu falo muito em leilão aqui, porque a maior comercialização dos parques eólicos é realizada nos leilões de energia, cerca de 97%. Do lado esquerdo desse slide, nesse gráfico do lado esquerdo, nós temos a contratação de todas as fontes de geração dos leilões desde 2009, e do lado direito, o que foi contratado apenas eólico. Então, ali embaixo, nós temos 33,76 gigawatts foi contratado de todas as fontes, e do lado direito, 15 gigawatts eólico, ou seja, praticamente 50% de tudo que foi contratado nos leilões desde 2009 foi de energia eólica. Tá? Uma média de 2,17 gigawatts contratados por ano, que é o valor que nós precisamos para manter a cadeia produtiva de energia eólica no Brasil. Temos uma cadeia produtiva instalada, que é importante que a gente consiga comercializar 1.000 aerogeradores por ano. Diferente do que muitos acham, do que muitos pensam, que energia eólica é uma energia cara, não é.
um preço médio aí de R$ 160 o megawatt-hora, atualizados em dezembro de 2015, considerando todos os leilões desde 2009. Para os leilões de 2016, a nossa sugestão para que o Ministério de Minas e Energia e EPE coloque como preço inicial de leilão é na faixa de R$ 220, R$ 230 o preço inicial do leilão, em função de todo o cenário econômico, em função das elevações de taxas de juros, dólar, né, também, e os riscos envolvidos que aumentaram, principalmente em função da ausência dos sistemas de linha de transmissão para a conexão dos parques eólicos. Foram investidos, somente em 2015, praticamente 5 bilhões de dólares, representando 66% de tudo que foi investido em energias renováveis no Brasil. Temos, a cada mês, quebrado novos recordes de geração e fator de capacidade no Brasil. Ressalto aquele do meio, onde 10% de toda a carga do Brasil foi abastecido com energia eólica no dia 2 de novembro do ano passado, com um rendimento naquele momento de 83%. Todos os parques eólicos, então, somados do Brasil, naquele momento, estavam com rendimento de 83%. Isso não ocorre em nenhum lugar do mundo. E que tal criar a própria energia? Então, guarde essa expressão, geração distribuída. Um dos grandes segmentos de mercado é a geração distribuída. Ela foi estabelecida pela Resolução ANEEL 482 de 2012, que estabeleceu o chamado Sistema de Compensação de Energia Elétrica. E por ele, qualquer cliente residencial, comercial, industrial ou um prédio público pode instalar um sistema de geração renovável, solar, eólico, biomassa, hídrico, gerar parte da sua demanda energética e, se por acaso ele gera mais energia no momento do que a energia que é consumida, o excedente de energia injetado na rede, disponibilizado para o bairro, para a região onde aquele cliente está instalado, ou seja, consumido localmente com baixas perdas energéticas, e aquele cliente ganha um crédito de energia que ele pode abater do seu consumo em um momento posterior. Essa resolução passou no final do ano passado e entrou em vigor em março desse ano por aprimoramentos. Então, do ponto de vista regulatório, que é um dos pilares para o avanço da energia solar fotovoltaica, a geração distribuída está bem posicionada. 3 novos mecanismos de mercado foram desenvolvidos. Um é a geração condominial, então condomínios podem instalar sistemas fotovoltaicos para gerar energia para os seus diferentes condôminos de forma coletiva. A outra é o autoconsumo remoto, gerando-se energia num local e essa energia pode ser posteriormente consumida num outro local. E, por fim, a geração compartilhada, onde nós temos um grupo de consumidores numa mesma distribuidora que podem se reunir, formar um consórcio, uma cooperativa, instalar um sistema de um porte maior do que eles instalariam se fossem na sua própria residência, o que garante uma redução de custo e, consequentemente, maior competitividade para essa geração distribuída e ter os benefícios dos créditos proporcionais à sua cota de participação neste empreendimento. Então, realmente são novidades importantes que vão ajudar a disseminar a participação da geração distribuída na nossa matriz. A gente tem um cenário em que o Brasil tem uma boa resolução para geração de energia pelos próprios cidadãos, ou seja, hoje os cidadãos que têm telhado ou os também sem telhados, eles já podem instalar sistemas renováveis e gerar sua própria eletricidade, descontar isso na sua conta de luz. E é um setor que tem crescido muito rápido. Então, em um ano, o que a gente percebeu foi que a gente teve um aumento de 900% de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então, a gente foi de 310 sistemas em abril do ano passado para mais de 2.800 sistemas em maio desse ano. E essa é a grande característica da descentralização. Você consegue entregar essas obras, você consegue entregar esses empreendimentos com muita rapidez. E isso também pode atender às demandas que o país tem de crescimento. Eu quero apresentar também para vocês um projeto que a gente tem desenvolvido, que é o das escolas solares, que é levar a energia solar para as escolas brasileiras. Então, no ano passado, eu vou apresentar o exemplo de uma escola, que é uma escola que a gente fez em Uberlândia, é uma escola municipal Milton Porto Magalhães. A gente instalou um sistema, o investimento desse sistema foi de R$ 75 mil, a economia gerada por esse sistema anual está sendo de R$ 15 mil por ano, até porque a gente teve um aumento muito grande da tarifa de energia ao longo desse último ano. Então, em 5 anos, o município vai ter esse investimento feito de volta e o sistema vai ter uma vida útil estimada de 25 anos. E esse recurso vai ser reinvestido na economia por causa de um acordo que a gente fez com a Prefeitura. Mas também por causa de um trabalho muito forte que a gente fez nessa casa, a gente já conseguiu contemplar no PPA
a possibilidade de alocação de recursos para a realização de mais escolas solares. O Brasil está por volta de 10 a 15 anos atrasado no desenvolvimento da geração distribuída solar fotovoltaica, mas podemos, com medidas específicas, dentre elas políticas públicas de incentivo, acelerar o uso dessa fonte na matriz e recuperar o tempo perdido. Atualmente, o nosso ranking de regiões e de estados que tem investimentos em micro e mini geração distribuída é o seguinte: Sudeste em primeiro lugar, seguida da região Sul, depois Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Em relação ao papel da geração distribuída, é claro que a energia solar ela tem a vocação natural, eólica distribuída tem uma dificuldade muito maior, que nós estamos começando a discutir na aba eólica, mas não é realmente em todo lugar que, numa baixa altitude, a gente tem bons ventos que justifiquem a instalação de um sistema eólico distribuído. Os custos são muito maiores e o tempo de retorno do investimento é muito maior. Mas a geração distribuída é uma linha assim, de crescimento da geração de energia elétrica fundamental para a diminuição das perdas, para maior segurança e participação e conscientização do consumidor. A gente percebe que quando o consumidor instala a sua própria geração de energia elétrica, inclusive no uso, ele passa a ter mais consciência, ele passa a pensar mais no uso da energia elétrica também. Menos petróleo, menos hidrelétrica e mais recursos abundantes na natureza. O futuro da energia renovável e o já conhecido Custo Brasil. Temos que reconhecer o papel das fontes alternativas no combate às emissões de gases de efeito estufa. E lembrar que nós apresentamos e assinamos na COP21, em Paris, no ano passado, nossas metas para a participação de fontes alternativas no conjunto da nossa matriz energética. Eu creio que a gente precisa superar 2 entraves fundamentais para alcançar as metas a que nos propusemos. A primeira é minimizar os custos, que ainda são mais caros do que, por exemplo, na hidrelétrica. E segundo é estimular a inovação, que nós estamos muito atrasados. Por isso eu pergunto o que é que acham vocês de um projeto de lei de minha autoria, o 696 de 2015, que garante em lei a obrigação de um percentual mínimo a ser aplicado em fontes alternativas. Ou seja, as empresas terão que aplicar um mínimo. Temos a necessidade de centros de pesquisa para instalarmos um aerogerador, um protótipo, um túnel de vento, para analisarmos uma nova pá, um novo comportamento de um software em função da variação do vento. Então, existem algumas iniciativas, mas um recurso destinado de forma obrigatória para apoiar a pesquisa e desenvolvimento da energia eólica é muito bem-vindo. Nós não precisamos de subsídio para a energia solar fotovoltaica se tornar competitiva no país. São 2 questões estratégicas que precisam ser avançadas. A questão de tributação excessiva sobre uma fonte que não tem acesso a um tratamento isonômico tributário. Eu não diria que isso é subsídio, eu diria que isso é isonomia, né? Então, felizmente, nesse sentido, é uma busca de isonomia. E o segundo ponto é financiamento, que já existe. Então, eu mencionei alguns fundos e até o próprio exemplo do Banco do Nordeste. São recursos que já estão disponíveis, não vão sobreonerar o orçamento nacional e que podem ser adaptados nas condições do financiamento para que você tenha um financiamento adequado para essa fonte. O Alvorada, que é um relatório que a gente lançou há pouco mais de um mês no Greenpeace, e ele busca estudar exatamente como é que esses incentivos federais dados para a energia solar podem impactar o número de sistemas que a gente tem hoje. E a gente considerou um cenário Melhor Brasil, que é um cenário em que a gente teria liberação do FGTS para aquisição de sistemas fotovoltaicos. A gente considera também a isenção do ICMS, incidente sobre eletricidade, que isso veio por uma resolução do CONFAS no ano passado. E essa isenção de impostos federais, que são imposto de importação, PIS, COFINS e IPI. A fonte solar fotovoltaica atualmente é refém de uma elevada carga tributária. A carga tributária que incide sobre o setor não está apenas na energia, mas em especial nos seus insumos produtivos, maquinários e equipamentos acabados. Ou seja, fabricar equipamentos de energia solar fotovoltaica no Brasil é mais caro do que fabricar fora do país, por conta, em especial, da tributação sobre os insumos e sobre os maquinários. Informalmente também fiz uns questionamentos à Bárbara sobre a destinação de emendas parlamentares aqui para programas de energia solar.
né, como ela apresentou aqui, que foi feito em alguns equipamentos públicos, algumas unidades de ensino no Rio de Janeiro. De forma que eu me sinto bastante contemplado, agradeço mais uma vez a participação de todos aqui, tendo que essa foi uma das principais audiências públicas dessa comissão nesse ano. E eu vou ressaltar aqui a necessidade de contratação de energia eólica em 2016. Temos o leilão de energia de reserva programado para dia 28 de outubro. Praticamente o próximo, é o único leilão desde janeiro de 2016 que a eólica terá oportunidade de vender energia para uma cadeia produtiva que está montada. Então, a indústria está preocupada, precisamos atender a nossa meta de 2 gigawatts por ano, e esse leilão é fundamental. É um leilão que não é para vender energia para as distribuidoras. As distribuidoras estão com sobrecontratação, estão com papel na mão em função de contratos que fizeram no passado, estão com uma sobra. Mas o Brasil precisa de energia e precisará de mais energia ainda. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.